Bom, voltamos aos nossos comerciais e agora vocês vão conferir uma entrevista com Wesley e com o Vitor. Eles são da escola Sommelier School, Centro de Formação de Sommeliers, fundado aqui em São Paulo em 2012. E eles vão contar novidades, diferenças dos vinhos, saber quais são as características dos vinhos, o que é melhor, o que é melhor, como saber degustar. Agora vocês vão conferir isso ao vivo aqui na Just TV. Boa noite, muito obrigada por vocês terem vindo. Olá, boa noite. E eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho da escola, os cursos de formação, como que a pessoa consegue fazer o cadastro. Pode entrar no site sommelier, com 2 M's, school.com.br. Lá você tem mais informações, faz a inscrição online. É rápido, muito fácil de fazer, não é verdade? Isso. A escola, nós inauguramos a escola em 2012, né, no ano de 2012. Efetivamos agora, em fevereiro, saiu a primeira turma. A próxima turma vai ser dia 5 de junho, as inscrições já estão abertas. Será para o curso básico, serão 3 turmas aqui na Avenida Paulista. E as inscrições podem ser feitas pelo site, né, no www.sommelierschool.com.br. E lá tem todas as informações, tem um telefone de contato também. Posso falar o telefone? Pode falar, com vontade. 3467-1930. 3467-1930, 011 São Paulo. Isso. E, Wesley, conta pra gente essa diferença, se puder mostrar pra gente ao vivo aqui, como que é, por favor. Wesley ou o Vitor, não sei quem vai fazer. Isso. Fica à vontade. Eu vou estar falando um pouquinho sobre as taças e o serviço do vinho. Como servir um vinho adequado, que tipo de taça adequada para melhor utilizar. Nós temos, por exemplo, quando for servir um espumante, uma taça frute, que é uma taça mais adequada, uma taça alta, onde nós temos uma haste dela, um tamanho adequado para segurar, porque jamais a gente pode segurar uma taça pelo meio dela. E isso é muito importante para que você fale do vinho e não esquente o vinho, deguste ele com prazer. É uma taça adequada para degustar champanhe, espumantes, entre outros vinhos espumoso, tipo haste, moscato, entre outros. Vamos falar agora também de uma taça Borgonha. Essa taça da Borgonha, ela remete muito à garrafa da Borgonha, que é uma garrafa mais boju, uma garrafa feminina. Lembra um pouco os vinhos de Pinot Noir, mais elegante, Chardonnay, da região da Borgonha, na França. Então, uma taça que ela tem um bojo bem interessante, onde ela preserva os seus aromas, tá? E também devemos prestar atenção aqui, que ela tem uma haste forte, alta, né? Para nós sempre segurar adequadamente, tá? Por aqui, sentir os aromas melhor. Temos uma outra taça, Suzana, que é bem interessante também, que é a taça de Bordeaux. Ela lembra a garrafa de Bordeaux, é uma boju, a parte menor tá em cima, uma parte menor em cima, onde nós podemos estar sentindo melhor os seus aromas dos vinhos. Aqui são os vinhos um pouco mais robustos, vinhos mais de corpo, vinhos mais intenso. Então essa taça ela remete melhor o estilo de Bordeaux. Na sequência temos uma taça de vinho branco e rosé. É uma taça muito interessante, tá? Uma taça que ela serve muito bem para vinhos mais frescos. Então você vai servir um rosé numa temperatura de 10, 11 graus, é uma taça adequada. Para os brancos ele preserva melhor seus aromas, suas complexidades. E temos a taça ISO, que é conhecida como a taça padrão. É uma taça padrão, tá? Uma taça que ela serve para degustar todo tipo de vinho, seja ele branco, espumante, rosé, Porto, Jerez. É uma taça mais apropriada, usamos muito nos concursos mundiais, é uma taça de sommelier que nós falamos que é a taça mais adequada. Tá? Só para interromper, só para entender direitinho. Ok. Para a pessoa assim, não errar no vinho ou na taça correta, qual que é a taça que a pessoa nunca vai dar uma gafe, independente do vinho? Olha, a mais adequada é uma taça Bordeaux. Essa é a mais adequada? Ela chamaria uma taça Coringa. Ela é uma taça que ela serve tanto para os vinhos tintos mais de corpo, como os vinhos tintos mais leves, tipo Pinot Noir, alguns Merlot também, bem interessante, bem intensos. Então é uma taça que você tem uma taça Coringa, né? E você pode servir brancos e rosé nela, só que uma quantidade menor, justamente para não atrapalhar. Isso também é muito importante. Vocês me ajudam a responder algumas perguntas? Claro. O Décio de São Paulo pergunta assim, o Brasil produz bons vinhos? Produz. Hoje nós já temos o primeiro processo de vinificação de vinhos finos começou no Rio Grande do Sul.
Hoje nós já saímos um pouco desse polo, que antes era ali em Bento Gonçalves. Boas vinícolas já estão migrando para mais próximo do Uruguai, na região da Campanha. E hoje já temos vinícolas fora do Rio Grande do Sul. Nós temos na região de Lages, em São Joaquim, Santa Catarina. Temos na cidade de Toledo, também no Paraná. Temos em Petrolina, uma boa produção. Até lá tem o ciclo da videira lá, ele foi alterado, né? Como lá tem uma hora-sol muito alta, o ciclo da videira, aqui nas outras partes do mundo é de 12 meses, lá eles conseguem fazer até 4 safras por ano. Então eles conseguem chegar a 3 a 4 meses de ciclo da videira. Devido a essa hora-sol, ela não tem um tempo de repouso, né? Ela fica em produção o ano inteiro. Então temos boas produções de vinhos bons. Desculpa te interromper, a Karina perguntou assim, por que o movimento do vinho antes de beber? Que a pessoa faz aquele movimento. Hoje é até interessante essa pergunta da Karina. Eu sempre dou a dica para as pessoas que, ao pegar uma taça, né, para degustar um vinho, sempre no primeiro instante não agitar a taça. Porque nesse momento, quando você acabou de servir, se você imediatamente você leva o nariz para a olfação, você consegue perceber com mais evidência os aromas primários, que são os aromas da própria casca, os aromas da própria uva. Depois você vai agitar a taça, que é para aerar o vinho. Você vai você vai propiciar ao vinho um contato maior com o oxigênio. O oxigênio vai quebrar as moléculas de aroma e vai te dar uma complexidade maior, vai te abrir um leque maior de aromas e aí você vai poder perceber os aromas secundários e os aromas terciários, se houver. Quando for um vinho mais velho, por exemplo, que podemos falar, um Bordeaux, alguns Crianza, alguns Gran Reserva da Espanha, alguns vinhos mais tops, é isso que o Wesley está falando, são os vinhos que têm complexidade aromática, que é o aroma terciário. Um champanhe, por exemplo, ele envelhece na garrafa e ele vai ganhar aromas terciários. Isso é um complemento também dos aromas. A Lília de São Paulo perguntou assim para vocês, quantos tipos de vinhos existem? Existe o tipo de vinho, existe o vinho branco, vinho rosé, vinho espumante, vinho do Porto, entre outros vinhos relativos, mas esses são os principais vinhos. Existem outros derivados que são destilado bagaceira, conhaque, que são também da base de uva, mas vinho existe 5 tipos de uvas, né, Wesley? Espumante, branco, rosé, tintos e os fortificados. Exato, 5 tipos de vinhos. Entendi. Gente, eu agradeço muito a participação de vocês. Se quiser deixar o contato, por favor, fica à vontade. Podem falar o site aí. Vamos lá, o site entre pelo Sommelier School, lá tem ficha de inscrição para as próximas turmas que iniciam agora dia 5 de junho. Temos 3 turmas, temos também uma turma de segunda-feira no Hotel San Juan. Lá nós teremos cursos para intermediário e avançado. As turmas de quarta-feira, que vão se iniciar agora, dia 5 de junho, é somente para iniciantes, né, ou seja, o curso básico. O curso tem a formação de 1 ano, que é a formação completa. O nosso e-mail de contato, né, nosso e-mail está aparecendo aí na tela. O site é o sommelierschool.com.br. Os telefones de contato é o 3467 1930. Você ia fazer uma demonstração, alguma coisa? Isso, eu queria fazer uma demonstração aqui, que a gente utiliza muito. Para abrir um vinho, um material adequado, nós temos aqui, por exemplo, um abridor que é uma pinça, muito conhecida para abrir vinhos mais velhos. É fácil achar essa pinça? Sim, não é um material tão simples de achar, tá? Não é um material tão simples de achar, mas o sommelier tem que ter um abridor desse. Outro abridor que é mais simples e você encontra facilmente nos mercados, lojas e empórios especializados, é o abridor do sommelier, que é esse abridor com 2 partes, né, para abrir o vinho. Ele tem 2 suportes aqui, tem a sua haste longa, que a gente chama amigo do garçom, também conhecido como abridor do sommelier. Que legal. Então você utiliza para abrir um vinho, dá tempo de abrir um vinho? Dá. Então nós vamos mostrar como abrir um vinho corretamente, tá? O lugar adequado para abrir, ele tem o espaço dele abaixo, aqui ele tem esse espaço pequeno, mas você jamais corta aqui. Por quê? Porque você cortando aqui pode deixar vestígio, se for de chumbo pode ir para a garrafa.
e ele é muito... Uma dica importante, né? É muito ofensivo, tá? Ele faz mal à saúde. Então você corta na parte de baixo, tá? Você vai abrir um vinho corretamente utilizando o seu abridor, tá? Para abrir um vinho correto. A Helena do ABC perguntou assim, como vocês acham de bebidas que misturam com vinho e outras bebidas alcoólicas? Desculpa, não entendi a pergunta. O que vocês acham de bebidas que misturam vinho com outras bebidas? Seria os drinks. Temos, dentro da parte de coquetelaria, é bem comum os barmans utilizarem de vinho, de espumantes. A princípio, assim, se for para drink na área de coquetelaria, eu acho legal. Eu só não acho bacana quando você maqueia a bebida e faz a venda dela como vinho. Entendi. Ou como usando o nome do vinho na bebida. Na parte de coquetelaria eu acho que é válido. A parte de coquetelaria é um mundo muito grande também. E é válido usar vinho também. Tem muitos drinks que ficam muito bons com vinho. Perfeito. Aí tem um modo certo também de servir, né? Exato. De cortar. A parte de servir do vinho também, existe uma coisa interessante, que é a quantidade. Você vai servir uma primeira parte para a pessoa. O que eu tenho, a quantidade que eu tenho que servir? Eu vou servir uma quantidade, eu vou colocar a taça aqui próximo, eu vou colocar uma quantidade pequena para que a pessoa deguste isso no restaurante ou na sua casa, para que ela sinta os aromas dele, igual o Wesley falou, o aroma primário. Aqui ele vai sentir o aroma primário do vinho, tá? E nessa parte que ele sentiu o aroma primário, ele consegue agora mudar um pouquinho, que é quando eu giro o vinho, ele vai entrar em contato com o oxigênio. Como que vocês utilizam os 5 sentidos que vocês estavam falando nessa Pode falar, Wesley, essa parte? Claro. Vocês poderiam comentar isso? Numa degustação, numa avaliação técnica, né? Muita gente, quando vê um sommelier fazendo uma avaliação técnica, pensa logo em, ele está fazendo um chute, está adivinhando, e na verdade não tem adivinhação numa degustação. A degustação você tem, na avaliação técnica, você vai pegar as pistas que o vinho vai te passando, as dicas que eles vão te passando em cada etapa de uma avaliação, e para você no final tirar a sua conclusão. Os 5 sentidos aí então são o olfato, né, que é justamente quando você vai sentir os aromas do vinho para testar a primeira degustação numa mesa de restaurante ou em casa, você vai fazer essa avaliação para saber se o vinho está bom ou não. O segundo sentido é o visual, onde você vai fazer a análise visual do vinho para saber se a cor está correta, para saber se até pela cor você consegue identificar se é um vinho mais jovem, se é um vinho mais novo. O paladar, né? Você vai provar o vinho, vai sentir todo o seu sabor. O quarto sentido é a audição, que seria o tintim, né? E também tem o sentido que é o tato, porque você tem que segurar a taça, né, para levar isso. Mas o tato ele tem 2 sentidos, tanto na boca, tá? Como também o sentido de segurar, né, Wesley? Que esse é os mais usados. Os 3 principais, como o Wesley falou, que é o olfativo, o gustativo e o visual. Esses são os 3 principais que nós utilizamos para conhecer o vinho, se ele está perfeito ou não. Muito obrigada pela presença de vocês. Voltem mais vezes para contar mais novidades no programa, tá bom? Estaremos aqui sempre que precisa. Muito obrigada. A sommelier que eu agradeço. Boa noite. Boa noite. Bom, obrigado aos internautas pela interatividade do programa Curtindo São Paulo. Mais novidades para vocês sexta-feira que vem na Just TV. Até lá.